Fala, treinadores Outliers! Hoje o treino é de bíceps e tríceps para o seu aluno que tem epicondilite lateral ou medial. Presta bem atenção, porque nesse vídeo você vai aprender como fazer um treino intenso, forçando o máximo do bíceps e do tríceps, dando o máximo estímulo para hipertrofia, sem fazer o seu aluno sentir dores. Hoje, para acompanhar, Henrique, exato, deve estar aposentado. Beleza? Firme? Bora para o treino? Seguinte, primeiro exercício, rosca, bíceps, squat, somado com tríceps na corda. O que acontece? A gente terminou o treino de dorsal agora, então não precisa fazer o aquecimento de bíceps e tríceps, porque a temperatura do nosso corpo já está elevada, logo os tecidos já estão muito mais maleáveis. Então a gente já começa direto com peso alto. E qual que é a lógica? Começar com um peso bem alto para dar um estímulo tensional muito grande, fazendo umas 8 repetições em média, deixando as repetições reservas, mas porém fazendo uns ajustes na execução e na posição do equipamento. Para quê? Para que não sinta as dores tanto na epicondilite lateral quanto na medial. E nosso treino de bíceps e tríceps são apenas 2 exercícios para cada grupo muscular, ou seja, 2 exercícios para bíceps, 2 exercícios para tríceps, sempre um biset, porque a gente sempre faz um bíceps acompanhado de um tríceps. E qual que é a lógica? A lógica é que a gente faz esse treino 2 vezes na semana. Então, se a gente for contar, a gente tem 6 séries para o bíceps hoje, mais 6 séries ainda essa semana, ou seja, totalizando 12 séries por semana. E se você faz parte do curso MLR, ou seja, Metodologia Leandro Ribeiro, lá no módulo de treinos, eu explico exatamente o que é VMA, VMR, que são os 2 principais conceitos que você vai utilizar para poder saber exatamente qual que é o volume de treino para o seu aluno. Seja na semana, seja no treino completo e seja no dia de treino, para cada grupo muscular e para todos os grupos musculares que você vai treinar em um único dia. Bora? Seguinte, aqui a gente sempre faz a rosca, bíceps, squat na máquina, ou seja, articulada. Por quê? A máquina articulada, a tensão é constante, apesar da gente ter um pico de contração logo no início do movimento. O detalhe que a gente precisa se atentar aqui é, tem o eixo de rotação do equipamento e a gente precisa se adaptar ao equipamento. Logo, quando a gente colocar o cotovelo tem que estar na mesma linha de direção do eixo do equipamento. E o detalhe, o que muita gente erra, é o seguinte: abre os cotovelos fazendo essa rotação interna do ombro e pega. Isso faz com que o eixo de movimento do cotovelo seja na diagonal, enquanto o eixo do equipamento seja na horizontal. Isso faz com que o eixo do equipamento não esteja alinhado com o eixo da minha articulação do cotovelo. Isso acaba estressando essa região lateral do cotovelo. Por quê? Porque o peso aqui está forçando um movimento que o cotovelo não faz. Por consequência, acaba estressando esses tecidos moles dessa região lateral do cotovelo. Então a sacada aqui é fossa cubital apontada para o teto, ou seja, o olecrano ou o cotovelo apontado bem lá para baixo, sem deixar ele fazer essa rotação para o lado, apontado bem para baixo, e a altura aqui sem retrair as escápulas. A ideia aqui é colocar o eixo do cotovelo alinhado com o eixo da máquina. Perceba, se eu retrair as escápulas, eu tiro o eixo do cotovelo do eixo da máquina. Além de que, aqui os ombros estão em uma flexão. Logo, se os ombros estão em flexão, as escápulas precisam fazer uma leve rotação superior e uma leve abdução por causa do ritmo escapulohumeral. Então, mesmo que eu queira, as escápulas não devem ficar em neutro aqui por causa da posição anatômica de flexão do cotovelo, aliás, flexão do ombro acima de 60 graus. Então, o que eu tenho que fazer é manter o peito estufado, mantendo o peito estufado, uma leve contração dos músculos dorsais para poder manter a estabilidade da cintura escapular. Perceba, estabilidade é diferente de imobilidade. Ou seja, quando eu tenho alguma coisa estável, eu posso estar movimentando essa determinada coisa de forma estável, mas isso não quer dizer que ela seja imóvel. Quando eu estou falando imóvel, eu posso ter ela parada, ou seja, a escápula em uma posição parada, mas não estabilizada. Por exemplo, aqui a minha escápula está parada,
Mas se eu der um solavanco no meu braço, a escápula vai sair do local. Então ela não está estabilizada, porém está parada. Quando eu estufo o peito, contraio o dorsal, a escápula ela pode se movimentar, porém de forma estabilizada. O mesmo esquema que a gente faz quando treina o dorsal. A gente faz o movimento da cintura escapular de forma estabilizada. Isso não significa que a gente, pelo fato de ter um movimento, perdeu a estabilidade da escápula. Segredo aqui, tá? A força eu tenho que fazer fazendo como se fosse uma supinação, para poder estimular ainda mais o bíceps. Afinal de contas, ele vai estar fazendo as duas principais funções dele na articulação do cotovelo, que é essa supinação mais a flexão. Então, forçando o dedo mindinho, eu acabo forçando mais o bíceps. Dez repetições, deixando umas 3 repetições reservas, ou seja, se eu fizesse mais 3 repetições, com certeza o movimento iria falhar. Aqui qual que é o detalhe? Perceba que se eu fizer em pé, o máximo que sobe é nessa altura aqui, eu tenho pouca flexão do cotovelo. Isso significa que a execução muscular para o tríceps, ou seja, o quanto o músculo do tríceps ia alongar e ia encurtar, é bem menor se eu fizer em pé. Então, eu me ajoelho para poder ter uma flexão do cotovelo maior, ter um estiramento maior do tríceps, por consequência, estimular muito mais a hipertrofia. Afinal de contas, quando a gente fala em hipertrofia, não é só carga que vai contar para poder gerar a máxima hipertrofia. Amplitude de movimento e tempo sob tensão também conta e conta muito. E o segredo é não usar só um ou só o outro, ou seja, não pensar só em carga ou pensar só em tempo sob tensão, mas juntar e equilibrar todos os estímulos possíveis. Ou seja, equilibrar a carga com o tempo de tensão com a amplitude de movimento. Assim você vai conseguir a máxima hipertrofia. Descanso do intervalo entre uma série e outra. Em média, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio. O que é que vai determinar se você vai levar mais tempo ou menos tempo? A carga que você está utilizando e em qual fase do treino você está. Por exemplo, se você está nos primeiros exercícios, está gerando mais tensão, ou seja, usando mais carga, qual que é a lógica? O ideal é que você tenha um tempo maior para poder se recuperar as fontes energéticas. Se você está mais para o final do treino, o ideal é que você vai estar treinando com menos carga e a ideia é você gerar um estímulo mais metabólico, ou seja, gerando mais acidez na musculatura. Para auxiliar a gerar mais acidez na musculatura, você reduz o tempo de intervalo, descendo para 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. O que é que a gente vai fazer aqui? Uma pirâmide crescente. Por quê? Primeira série foram 10 repetições. Eu quero fazer uma média de 8 repetições, mantendo as mesmas 3 repetições reservas. De novo, repetições reservas é aquelas que, se você fizesse essas repetições, você chegaria na falha muscular. Primeiro exercício, eu não quero chegar na falha muscular, eu quero só manter as repetições reservas.
Lógica aqui. Explodir a fase concêntrica, ou seja, a subida. Porque quando eu gero a explosão na fase concêntrica, pelo fato de ter muita carga também, eu gero um estímulo neural muito mais forte, muito mais potente. Esse estímulo neural muito mais forte, muito mais potente, faz com que as fibras do tipo 2, que tem maior tendência à hipertrofia, sejam solicitadas com mais predominância. Então, se eu estou usando muita carga, isso já me faz recrutar com predominância essas fibras do tipo 2. Se eu faço a fase concêntrica em explosão, isso me dá mais estímulo ainda para essas fibras do tipo 2. Então, primeiro exercício, carga alta, explosão na fase concêntrica, controle na fase excêntrica. Isso tem que ser em todos os exercícios, em todas as repetições. Aqui qual que é o detalhe? Muitas pessoas dizem que tem que retrair o máximo das escápulas e quando esticar o cotovelo, manter o cotovelo rodado para dentro. Só que, na verdade, entra o mesmo conceito. Não necessariamente eu preciso retrair as escápulas, eu preciso simplesmente estar com o peito estufado. As escápulas, elas precisam estar estabilizadas. Entenda, estabilizado é diferente de imobilizado. Então aqui, sim, eu posso movimentar as escápulas sem problema nenhum, desde que o peito esteja estufado, dorsal levemente contraído para poder manter essa estabilidade da escápula. O que eu não posso deixar fazer é desci a escápula, perdeu a estabilidade. Então quando ela sobe e inclina anteriormente, significa que eu perdi a estabilidade da cintura escapular, perdi força no grande dorsal e principalmente no trapézio inferior. Presta bem atenção, porque se o seu aluno ainda sente dor, mantendo todos esses ajustes, tanto no Scott quanto no tríceps, no final desse vídeo, vou ensinar você como fazer a manipulação para o seu aluno reduzir ou até mesmo eliminar de vez as dores no epicondilo, tanto lateral quanto medial. Fica comigo até o final desse vídeo. Perceba, ó, cotovelo sempre alinhado. Força cubital sempre apontada para cima. Perceba que o ombro dele não vai para frente e volta. Ou seja, um dos grandes cuidados que a gente tem que ter é, durante a fase excêntrica, o ombro não subir. Durante a fase concêntrica, o ombro também não subir. Para isso tem que ter uma força no trapézio inferior, que é o que vai segurar a cintura escapular em uma depressão nessa posição que ela está. Bora? Cuida! Preste atenção no detalhe no tríceps. As pessoas têm mania de puxar tanto a barra quanto a corda para elas. Então elas começam a fazer isso aqui, ó. O cotovelo não faz o movimento de extensão e o ombro é quem compensa o movimento junto com a escápula. Então, perceba que o Henrique não puxa o peso para ele, ele joga o peso em direção à polia. Então perceba que ele está tentando empurrar o peso, não puxar o peso. Isso faz total diferença na estabilidade do ombro e da cintura escapular. Olha que detalhe interessante, para quem é leigo na musculação. Muitas pessoas acham que fez os exercícios, tem que sentir o músculo arder. Só que você precisa entender qual que é a lógica de cada estímulo. Primeiro exercício, a ideia é você colocar mais carga. Se você coloca mais carga, você aumenta a tensão muscular, você diminui o tempo sob tensão. O que faz a musculatura arder é justamente o tempo sob tensão. Então, quanto maior for o tempo você executando o exercício, mais vai acumular lactato na musculatura
gerando uma hipóxia. Aliás, a hipóxia vai gerar o lactato e isso vai dar a sensação de ardência na musculatura. Então, no primeiro exercício, a ideia é colocar uma carga alta, tempo de tensão baixo. Então, não dá tempo de queimar a musculatura. Então, não quer dizer que, pelo fato da musculatura não ter queimado no primeiro exercício, você não estimulou a musculatura. Não é isso. Você estimulou, só que por uma via diferente, de predominância diferente. A partir do segundo e terceiro exercício, é onde a gente começa a diminuir o tempo de intervalo, diminuir também a carga e aumentar o número de repetições ou o tempo sob tensão. E aí o que acontece? O músculo já vem fadigado do primeiro exercício, junta com o segundo exercício, já começa um ardor na musculatura, e aí a lógica a partir daí é sustentar ao máximo, fazer o músculo arder ao máximo, para poder a gente predominar outras vias de sinalização para hipertrofia. A ideia aqui, o cotovelo esticou, perceba que ele precisa rodar internamente. É normal, é da articulação do ombro junto com o cotovelo. Então, não precisa pedir para o aluno ficar só com o cotovelo fechado, sem deixar o cotovelo rodar para fora. Na verdade, ele tem que rodar para fora, porque isso faz parte da biomecânica do ombro e do cotovelo, os dois somados. Então, quando a gente faz um exercício, quando a gente pensa no exercício, a gente tem que pensar em todas as articulações somadas e qual que é o movimento que a soma dessas articulações ou a soma desses movimentos das articulações vão gerar. Então é isso que a gente tem que pensar. Segundo exercício, não por acaso, a gente selecionou esse aqui, que é o bíceps no banco inclinado. Qual que é a lógica dele? A gente deu estímulo com o músculo trabalhando na máxima contração, ou seja, no máximo encurtamento. Agora, a gente está dando estímulo com o músculo trabalhando no máximo alongamento, tanto de bíceps quanto de tríceps, que é o tríceps francês. Qual que é a lógica? Essa sequência faz com que o estímulo para a hipertrofia seja maior. Por quê? Essa força ou essa tensão excêntrica avantajada aumenta o estímulo para a hipertrofia. Só que foi observado que só aumenta o estímulo para a hipertrofia quando essa força ou esse estímulo excêntrico máximo de alongamento ele é colocado como um dos últimos exercícios ou o último exercício. Então, por exemplo, se a gente inverter a ordem, a sinalização para a hipertrofia não seria a mesma. Por quê? Porque a gente fadigaria logo aqui e lá no primeiro exercício. Se fosse o último, a gente não ia ter força suficiente para poder fazer a máxima contração. Então, esse ajuste só da seleção ou da ordem dos exercícios conta muito. E ele conta muito não só para hipertrofia, para máxima hipertrofia, mas ele conta muito também para correção postural ou para o tratamento de lesões. E vê só um detalhe, viu? Para quem tem slide anterior da cabeça do húmero, que é quando você tem o posicionamento do húmero assim, ó. Esse exercício tem que ter um cuidado na execução. Você percebe aqui que em nenhum momento ele deixa o ombro para frente na fase excêntrica, que geralmente a tendência vai ser essa, de quando você estiver descendo, o ombro deslizar para frente para compensar o movimento do cotovelo. Ou exatamente. Então, joga a cabeça muito para frente para fazer um exercício assim. A ideia desse exercício é estufar o peito para poder fazer essa extensão do ombro e alongar o bíceps. Se você deita o aluno ou se você deita no banco e faz assim desse jeito, perceba que o alongamento do bíceps já não é mais o mesmo. E o princípio do exercício já foi perdido.
Foi. Vou soltar. E Qual esse que é aqui aí? funciona a mesma lógica, né, Léo? Exato. Da contração e da questão do alongamento da musculatura. Isso. Só que perceba que o alongamento foi o máximo, ou seja, eu fiz a máxima flexão do ombro, somado com a máxima flexão do cotovelo, que faz um estiramento muito grande para o tríceps. E o detalhe? Aqui, muitos treinadores vão dizer que é para poder fechar bem o cotovelo. Só que tem um detalhe. Para você conseguir fechar bem o cotovelo, você tem que ter uma força de rotadores externos do ombro muito grande. Além disso, o redondo maior, ele tem que estar bem flexível para você conseguir fechar o cotovelo. Por quê? Se você não tem força nos rotadores externos e tem um redondo maior tensionado, ao tentar fechar o cotovelo, as suas escápulas vão abrir ainda mais e a consequência disso vai ser o ombro doer. Se o ombro está incomodando, significa que problema no cotovelo pode vir por causa do ombro. Então é importante você saber a posição do ombro para poder entender as dores do cotovelo. Aqui não significa necessariamente que você precisa fechar, tá? Você pode fazer com o cotovelo mais aberto. O que eu não posso fazer é essa adução aqui. O problema é as pessoas que fazem a adução colocando o cotovelo bem para o lado. E perceba que aí quanto mais adução eu faço para tentar fazer essa rotação externa, mais a carga fica passando na região medial do cotovelo, e isso acaba aqui estressando, e estressando essas regiões mediais do cotovelo, leva a uma epicondilite medial. Mas fica comigo até o final do vídeo, que eu vou ensinar você a tirar essa epicondilite medial e lateral do seu aluno. Claro, não vai ter todas as informações aqui, porque as informações seriam muito grandes, mas tem um curso dominando o tratamento de lesões, e eu sugiro para você que você entre, porque se você souber essas técnicas para toda a região do corpo, seja para dor do ombro, do cotovelo, do joelho, do quadril, da lombar, tudo que você imaginar que é mais comum dentro da academia, você com certeza será um treinador fora da curva. E se você é aluno, não é treinador, indica esse curso para o seu treinador, porque tenho toda a certeza que com esse conhecimento, o seu treinador vai conseguir tratar todas as suas dores e você não vai precisar mais ficar tomando remédio, faltando treino ou tendo que ir para a sessão de fisioterapia para poder tentar tratar essas dores que não querem sair de você. Bora, Major! Se a gente pegar aqui, ó, pega aqui, Sérgio, nesse ângulo aqui, ó. Apesar do cotovelo dele, ou do ombro dele, estar rodado internamente, o alinhamento do cotovelo está mantido, perceba aqui. Então o que conta é esse alinhamento aqui, ó. Rádio e una alinhado com o húmero. Bora, Léo. Força. 9 de setembro é bem aí, viu? E a galera tá acompanhando, viu? Com a estabilização e a técnica certa. Fadigou. Bora, irmão, bora. Eita. Difícil, não foi? Ficou um pouquinho difícil, não foi? Agora já é o último exercício, então estou tentando chegar no máximo da falha, dando o máximo estímulo
passando o maior tempo possível, mantendo uma tensão alta, ou seja, uma carga alta, mas também um número de repetições um pouco mais alto, para manter o tempo de tensão maior, para poder gerar a hipóxia e a acidez muscular. Por isso, intervalo mais curto, por isso o drop set lá no bíceps e aqui acima de 12 repetições. Tá mais, né? Tá fácil. Seus alunos que têm epicondilite lateral medial, aqui vai ter o epicôndilo, que é a cabeça do osso do rádio. Lembra qual que é o rádio, qual que é a una? O rádio tem uma anteninha, uma vez o professor me ensinou, nunca mais eu esqueci. O rádio tem a anteninha. Então esse aqui lateral é o rádio. O que é que acontece? Aqui vai ter a cabeça do rádio. Se você vier apalpando, você vai sentir um músculo que vai ter mais tensão em relação aos outros. Esse músculo que tem mais tensão em relação aos outros é justamente o que está causando inflamação no tendão. Essa inflamação no tendão gera uma tendinite que é bem próxima do côndilo. Por isso que o nome é epicondilite. Por quê? É uma inflamação da transição entre o tendão e o côndilo. Se você soltar essa musculatura com as manipulações que eu ensino dentro do Dominando Tratamento de Lesões, você vai fazer com que seu aluno pare de sentir dor. Por quê? Você vai relaxar essa musculatura vai parar de ficar tensionando o tendão e o tendão finalmente vai ter mais tempo para poder se recuperar. Lembra que o tendão ele tem menos irrigação sanguínea. Então, você pode treinar hoje, o músculo vai recuperar, porém os tecidos conjuntivos eles não recuperam tão rápido. Então, por mais que o músculo esteja recuperado, você tem que entender também que o tendão precisa recuperar. E muitas vezes, por algum motivo de disfunção da posição do ombro, ou seja, algum desvio postural do ombro, ou por certas tensões musculares ou fraquezas musculares que elevam a tensão de certos grupos musculares, que a gente chama, na metodologia Leandro Ribeiro, de músculos chaves, faz com que fique pressionando sempre esse tendão, sobrecarregando o tendão, sem dar o tempo de intervalo. E aí é o que gera a inflamação, que a gente chama de IT. Então tudo que tiver com IT é relacionado à inflamação. Capsulite, tendinite, tudo que tiver terminando com IT, inflamação. E se você fizer isso, dominar os músculos chaves que tensionam, você vai conseguir tratar tantos problemas do ombro do seu aluno, cotovelo, lombar, joelho, quadril, pescoço, escápula, tudo. Apenas sabendo como manipular e principalmente quais são os músculos chaves, os músculos específicos que você vai precisar manipular. Assim você consegue tratar as lesões de seus alunos na mesma sessão de treino em questão de minutos. Ou seja, você não perde a sessão de treino, seu aluno não vai precisar gastar com fisioterapeutas nem com remédio e ainda você vai se transformar em um herói para o seu aluno e em uma grande referência na academia que você dá aula. Fechado? Nosso treino fica por aqui. Henriqueta, brigadão, tá anestesiado aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, compartilha com o seu treinador se você não for treinador, ou então compartilha com um colega treinador se você for treinador. E claro, deixa os comentários aqui, porque eu adoro saber a sua opinião, saber se eu estou conseguindo ajudar você através desses vídeos
E um recado muito importante, aqui embaixo vai ter um link para você entrar na lista de espera para a próxima turma do Dominando o Tratamento de Lesões. Fechado? Te aguardo lá para a gente fazer história dentro da educação física. Grande abraço!